Olá pessoal, boa noite a todos. Desde já eu quero pedir desculpa para vocês, eu não consegui entrar online hoje, porque a gente teve um probleminha de conexão, mas aí eu decidi gravar esse conteúdo e postar tanto na fanpage quanto no canal do YouTube para vocês, tá bom? Então, só para engatilhar onde a gente parou na aula passada, a gente estava falando sobre equipamentos e a gente deu uma focada na parte de iluminação. Então eu vou dar uma continuidade hoje e vou falar um pouco a respeito do flash, ok? Tanto o flash que vem embutido na câmera quanto o flash externo, tá ok? Então vamos lá. Hoje tenho esses dois flashes. Tem o flash, o SB700 da Nikon e o Yongnuo o IN560-2 aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles. Teve os rádios flash também que eu já falei na aula passada para vocês, né? Que é para fazer o disparo fora da câmera. E nas câmeras, nem sempre todas têm, mas se for uma DSLR, dessas de entrada principalmente, sempre vai ter, tá? Um flash. Esse flashzinho da câmera aqui, ó, que a gente chama ele de flash pop-up. O flash pop-up é esse flash que já vem embutido na câmera, tá bom? Só vou dar uma checadinha aqui no áudio para ver se está gravando tudo direitinho. É perfeito. Então, a vantagem e a desvantagem do flash pop-up. A vantagem é, dentro desse kit aqui que está na sua mão, a lente mais a câmera, você já tem o flash. Então essa é a vantagem, que você tem um flash direto na câmera. A desvantagem desse flash é porque ele é um flash direto, então você não consegue rebater ele em nenhum lugar. Lembra na aula passada que eu mostrei para vocês a sombrinha rebatedora? Que basicamente é um guarda-chuva que tem um filtro tipo alumínio dentro dele, né? Que ele faz com que essa luz rebata nele e ela venha com menor intensidade. Então faz com que essa luz ela venha mais suave, tá? Não tanto quanto um difusor, mas ela vem mais suave. Já o problema desse flash é isso, você não consegue suavizar porque ele não vai rebater em lugar nenhum, ele vai direto no seu assunto. Por exemplo, se você estiver fotografando uma pessoa, em festa acontece bastante isso, do pessoal errar a maquiagem, colocar uma base que seja mais clara do que o próprio rosto. Aí com isso, o flash ele vai deixar essa cara branca, esse flash direto, tá? Então, tem mais a questão da maquiagem mesmo, do pessoal errar, é onde aparece mais. Só que às vezes não é o caso, e por estar o flash direto numa carga muito forte, deixa eu só já aproveitar esse link já e lembrar vocês que o flash ele não tem potência, tá? Ele tem carga. Então sempre que a gente for falar de carga, a gente está ligado à luz, a quantidade de luz que vai chegar, tá? Aí a carga de luz desse flash, se ele for muito potente, ele vai deixar claro o rosto da pessoa, tanto esse quanto esse, tá bom? Então, aí na câmera, a gente tem a opção de, nas configurações, eu não consigo capturar a tela da minha câmera, mas eu vou tentar mostrar aqui na câmera para vocês. Ó. Não sei se vocês conseguem ver essa numeração. Aqui. Tá vendo? Esse tá com o laranjinha em volta. Então, aqui é onde a gente consegue configurar a carga do flash pop-up, tá? Que é esse flash aqui da câmera. Por exemplo, não sei se vou conseguir aproximar tanto de vocês, mas assim, aqui eu estou numa configuração de mais 2.3, 2/3. Ele também é tempo, tá? Assim como o tempo de exposição, que é a velocidade que a cortina vai levantar e fechar, ele também tá relacionado ao tempo, o flash. Ó, aí ele aparece aqui um dial também de exposição, como se fosse um fotômetro, tá?
que aí aparece a fotometria. Se a gente colocar acima aqui, vai uma superexposição e abaixo uma subexposição. Tá? Vou deixar assim um pouquinho de lado para ele não refletir. Ok? Então aí aqui na câmera a gente consegue controlar um pouco disso. Por exemplo, se eu for tirar foto muito de perto, de uma coisa que está próxima. Por exemplo, vou pegar aqui, vou pegar um objeto para eu tirar uma foto para vocês verem. Só um minutinho. Ó, peguei aqui um cubo mágico, tá? Vou tirar a foto dele com o flash direto. Aqui no Live View eu consigo ver como é que tá a minha exposição. Aqui eu só estou ajustando o foco. Ó, vou mostrar para vocês como é que tá a configuração do flash primeiro, tá? Que aqui de cara eu acertei basicamente mais pela configuração que já estava no flash. Como eu estava muito perto do assunto, qual foi a configuração que eu escolhi? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas no flash ele está -2. Ó, embaixo do ISO tem um número aí, ó, -2. Tá? Esse aqui é a carga do flash. Então ele vai disparar em a exposição dele vai estar em -2. Tá bom? É porque aqui no flash ele vai estar mais específico essa numeração. Tá? Então digamos que essa numeração aqui na carga desse flash, do flash pop-up, ele está diminuindo 2 vezes a exposição ideal para esse flash. Tá bom? Se eu não me engano, a carga dele, na máxima, ela pode chegar a ter um alcance de até 9 metros de distância. Então, se o seu assunto tiver até 9 metros de distância, teoricamente, ele consegue iluminar o assunto, tá bom? Então, deixa eu tentar mostrar a foto para vocês. Vocês estão vendo? Dá pra ver todas as cores, tá? O que isso quer dizer? Que nessa distância que eu tô aqui, que é até difícil calcular em números, né? Digamos que eu esteja a 50 centímetros aqui de distância do meu objeto. A 50 centímetros de distância, eu sei que com o flash pop-up eu vou ter uma exposição correta por conta disso. Se eu colocar na carga mínima dele, né? A carga mínima desse flash. Se ele estiver na carga máxima, que eu vou colocar aqui pra gente ver como vai ficar. Vou fazer o teste agora pra ver como vai sair essa foto. Ó, eu tenho uma foto super exposta. Tá vendo a parte de cima? Deixa eu tentar tirar aqui um pouco da luz que tá excessiva. Ó, a parte de cima do cubo eu não consigo identificar nenhuma cor. Vamos ver na foto anterior. Tá vendo? Tá? Prós e contras do flash pop-up é esse. O benefício que você tem é que você tem um flash direto na sua câmera, você não precisa estar carregando mais um equipamento. O malefício dele, que você tem de contra, é que ele só vai fazer luz direta. Se você quer iluminar mais de uma pessoa, provavelmente você vai conseguir, mas com ressalvas, tá? Eu já fiz algumas festas de aniversário, já fiz
casamento. No final do último casamento que eu fiz, o meu flash acabou a bateria, eu não levei bateria reserva. Aí eu tive que terminar a festa com o flash pop-up. Ele conseguiu me atender bem, até porque já aconteceu antes, por exemplo, de eu esquecer de levar o flash. Aí tive que fazer uma festa só com flash pop-up. Fiz a festa inteira só com flash pop-up. E funcionou. Mas por conta disso também, eu comecei a trabalhar com a câmera antes de eu ter o flash externo. Então eu sei quais são as limitações e eu sei quais são os lados bons que eu vou conseguir tirar desse flash. O máximo que eu consegui extrair dele eu pude fazer, tá bom? Nem o equipamento ele vai tem sempre um limite, tá? Só que você conhecendo os limites do seu equipamento, você consegue aproveitar o máximo dele, tá bom? Eu vou fazer uma foto agora com flash. Deixa eu ver se eu tenho bateria aqui para ele. Vou ter que pegar a bateria. Só um minutinho, pessoal. Então eu vou começar aqui esse teste com o flash da Yongnuo, tá? Eles são 4 pilhas AA, que é aquela pilha média, tá? A maioria dos flashes é a mesma pilha. Então eu uso aquela pilha da Sony, que eu já falei pra vocês. Só pra lembrar aqui a amperagem dela. Ela consegue armazenar até 2.400 mAh. Ó, esse flash da Yongnuo, ele liga um pouco diferente, tá? Você tem que segurar o botão para ele ligar, tá bom? Aqui ele está numa configuração. Pronto, melhor. Aqui ele está numa configuração para ele servir como um rádio. Então eu disparo, eu coloco o meu rádio flash na minha câmera e quando eu disparo na câmera ele dispara também, tá? Nessa configuração. Aí existe também o modo TTL, que é o modo automático dele, mas aqui a gente vai usar o modo manual, tá bom? No modo manual a gente consegue ver melhor as configurações daquilo que eu falei para vocês, que é bem parecido com o tempo de exposição da abertura, da velocidade do obturador, que ele vai levantar a cortina e fechar, tá bom? Então basicamente é isso. Ó, aí aqui ele está numa velocidade de 1/128. O que isso quer dizer? Que em 1 segundo ele vai pegar 1 segundo e dividir por 128 vezes. Essa vai ser a velocidade que ele vai disparar esse flash, tá? Se eu diminuir esse tempo, por exemplo, aqui eu coloquei 1/1, quer dizer que é 1 segundo. Então se eu disparar ele em 1 segundo, eu vou ter uma luz muito intensa, tá? Porque ele está mais tempo iluminando, tá? Iluminando durante 1 segundo inteiro. E com isso ele vai ter um tempo de reciclagem maior. Eu vou apertar aqui, ó, tá vendo o botãozinho vermelho? Esse Pilot. Quando eu aperto ele, eu disparo o flash. Ó, ele ficou verde, azul, vermelho. Então esse tempo de reciclagem é quando essa luz pode disparar novamente. Então se eu usar ele na carga máxima, ele vai ter um tempo de reciclagem, que é para essa lâmpada voltar, digamos que ela esquente, que não é o caso, né? O tempo de reciclagem basicamente é um tempo de processamento.
Mas digamos que ela esquente e ela tem que voltar à temperatura normal, seria esse tempo de reciclagem, tá? É uma forma mais simples de explicar, mas basicamente é isso. Então, quanto mais rápido, menor vai ser esse tempo de reciclagem. Então é isso. Então a escolha do flash vai estar de acordo com isso. Você tem que saber qual é o número guia dele, que aí já é um motivo para uma outra aula, tá? O número guia é um cálculo que é feito entre a distância e a carga desse flash, a distância do assunto e a velocidade, tá? Então ele é ligado a parâmetros do flash com a câmera, tá bom? Mas aí é motivo para uma outra aula. Por isso que aquele aparelhinho fotômetro ele já faz esse cálculo para você. Então, se eu quisesse fazer uma foto, por exemplo, dessa distância que eu tô aqui da luz, mais ou menos 1 metro de distância da luz, eu seguraria o fotômetro aqui em mim, ele vai identificar quanto de luz que está chegando até mim e com isso ele vai dar a configuração que eu preciso colocar na câmera para poder ter uma foto com uma exposição equilibrada, tá bom? Então é aqui no flash, quanto maior o tempo ou quanto menor o tempo de quanto menor essa velocidade que essa luz vai ficar acesa, então menos coisas eu vou conseguir iluminar. Assim como a velocidade, como o tempo de exposição da câmera. Quanto mais tempo ficar exposto, mais luz vai chegar até o sensor. Ao sensor. Quanto menos tempo ficar exposto, menos luz vai chegar até o sensor. Ok? Ele não vai ter tempo de captar essa luz. Então aí no flash, basicamente, o tempo está ligado com o tempo da câmera mesmo, literalmente, com o tempo de exposição. Tá? Tanto que alguns flashes, por exemplo, se você colocar no modo TTL, que é o modo automático, se você colocar sua velocidade acima de 1/200, o flash ele não consegue disparar, você acaba fotografando a cortina, tá? Ele não consegue acompanhar, tá bom? Então é só para mostrar para vocês novamente. Tempo de carga do flash, né? A carga dele vai estar ligada a esse tempo, que ele sempre é dobrado. Então, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, tá? Eu não sei se existem flashes que tenham uma velocidade menor do que essa, mas provavelmente tem alguns que tem a velocidade maior, tem o tempo maior. Por exemplo, tem flashes que eles já vêm com uma luz de modelagem. Então é como se ele fosse uma luz acesa, que fica acesa iluminando o seu assunto. Por exemplo, aqui dentro do estúdio a gente tem essas luminárias que estão iluminando o ambiente. Mas digamos que eu não queira essa luz na minha foto. Eu só quero a luz do flash. Eu tenho uma foto que eu vou colocar para vocês, que eu fiz aqui, eu fiz iluminando com os dois flashes. Um eu coloquei com o filtro âmbar, que é o amarelo, para iluminar o fundo, que eu queria colocar esse fundo amarelo, porque eu não tenho nenhum fundo amarelo aqui, eu só tenho fundo branco e preto. Então aí eu coloquei o fundo branco, disparei o flash com o filtro âmbar, que ele fez com que o fundo ficasse amarelo. E esse segundo flash eu fiz ele me iluminando na lateral, que eu queria a sombra no meu lado direito e a luz só no meu lado esquerdo, tá? Eu vou colocar a foto para vocês verem. Provavelmente daqui a pouco na edição, quando eu for editar, eu vou colocar a foto. Tá bom? Aí essa foto eu vou tentar colocar também a configuração que eu fiz na câmera e a configuração do flash, para vocês poderem ver, tá bom? E tem outra coisa também, a questão do zoom do flash. Eu vou trocar aqui, porque nesse a gente consegue ver melhor. Essa parte de iluminação acho que é a parte mais interessante e também a parte um pouco mais chata da fotografia, porque se você começar a estudar luz, você se apaixona cada vez mais pela foto. São muitas coisas que podem ser feitas com a luz. Eu vou tentar aproximar aqui para vocês verem. Eu não sei se está
claro o movimento que está acontecendo lá dentro. Deixa eu ver se assim parece. Pronto, aqui dá pra ver melhor. Tá vendo? No meio do flash a gente tem a luz que vai disparar. Tá aparecendo ela bem aqui no meio, ó. Quando eu mexo no zoom, ela vai para frente ou para trás. As paredes laterais do flash, elas ou são brancas ou elas são metálicas. Para quê? Para que essa luz possa rebater lá dentro e ela vir com mais intensidade, tá? Aí o zoom, ele vai fazer o quê? Com que essa luz ela saia mais direcionada para frente ou que ela domine mais o ambiente. Por exemplo, se eu diminuir aqui o zoom, não sei se vocês vão conseguir ver nesse flash, ele aparece aqui embaixo. Ó, tá vendo? 120 milímetros. Aí a gente consegue colocar, quando eu diminuo aqui ele, a luz ela fica bem na frente, ó. Então como ela tá bem aqui na frente, então ela não vai ter essa refração de uma lanterna e diminuir, ela vai se espalhar, como se fosse uma luminária ou uma lâmpada, né? Que a gente tem uma lâmpada pequena em casa, que ela ilumina toda a sala, a menos que tenha algum obstáculo, por exemplo, um armário, sofá ou alguma coisa que não deixa essa luz passar. Tá? Então aqui, quanto menor essa milimetragem, que é basicamente essa que ela vai andar aqui dentro, quanto menor, mais a luz vai se espalhar. Tá? Então como eu tenho uma luz espalhada, aí a carga do flash pode ser uma carga menor, dependendo do assunto que você vai fotografar. Por exemplo, se eu for fotografar 5 pessoas, uma do lado da outra. Então, o que eu faria? Eu diminuiria esse zoom do flash, deixaria ele aqui no 24, tá? E a minha exposição do flash, eu ia diminuir ela aqui, dependendo da distância que eu tiver, entre 1/32 ou 1/16, dependendo dessa distância que eu tiver. Por quê? Se eu deixar essa velocidade menor, eu vou deixar a cara de todo mundo branca, porque essa luz está muito próxima, tá? E quando ela está muito distante, eu disparo o flash aqui, nesse caso aqui, com o zoom de 120, quando ela está muito distante, se eu tirar foto, por exemplo, de uma pessoa só, eu vou ter um rosto muito branco, porque geralmente a gente quer, quando tira foto de pessoas, a gente quer focar o rosto, e todo o cenário em volta escuro, tá? Então aí depende muito do tipo de fotografia. Por exemplo, se você for fazer fotografia de balada ou um evento que seja com baixa iluminação, aí isso poderia ser uma vantagem, mas em alguns casos acaba sendo desvantagem, porque, por exemplo, se você for numa balada e você for fazer com o flash, com o zoom aberto no máximo, então você vai acabar iluminando o ambiente, a sua fotografia vai estar toda iluminada e você não vai conseguir captar as luzes do ambiente, porque às vezes, por exemplo, numa balada tem luzes de LED, luzes coloridas, né? Então aí você acaba perdendo essa informação de luz do ambiente quando você abre muito o flash, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês que aqui eu consigo ter um zoom extra, tá? Todos os flashes, eu acredito que todos os flashes tenham. Que é esse aqui, ó. Tá? Essa pecinha aqui, basicamente, ela vai me dar mais 10 milímetros de zoom. Como se eu estivesse trazendo essa lâmpada para fora do flash, tá? É essa peça que ela vai fazer com que esse flash se espalhe mais. Quando eu puxo ela aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver a numeração. Quando eu tiro ela para fora, ó, tá vendo 24 milímetros. Quando eu tiro, ele já vai para 14, ó. Esse flash aqui é muito inteligente. Esse aqui já não consegue verificar, mas basicamente é a mesma coisa, tá bom? A gente puxa aqui essa pecinha e é o zoom para espalhar mais luz, tá bom? Tudo vai depender do que você vai fotografar, tudo vai depender do seu assunto, tá bom? E a posição da luz, por exemplo,
A gente sempre evita fazer a luz direta. Por quê? A luz direta, ela pode acabar fazendo essa mesma função do flash pop-up, tá? Que nem sempre é o que a gente quer. Então, se a gente quer iluminar mais o ambiente, a gente só muda o ângulo, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho um teto branco aqui, então eu vou rebater nesse teto e o teto vai servir como além de rebatedor, ele vai servir como um difusor, porque essa luz ela não vai estar vindo com tanta dureza no meu assunto, que vai ser fotografado, na minha cena. Então, por exemplo, se eu for fotografar casamento, por exemplo, que eu faço em cartório. Cartório geralmente é tudo branco, né? Tem o teto branco, tudo mais. E como a gente quer iluminar tudo, que é importante também mostrar o local, não é um local que a gente quer esconder, mostrar só as pessoas. Então, como a gente quer mostrar também o local, aí a gente faz esse flash rebater no teto e iluminar tudo, toda a cena, tá bom? Então eu vou colocar uma imagem que eu fiz recentemente também de um casamento civil. Ok? Tá. Infelizmente agora eu não consigo ter o feedback direto de vocês por conta disso, né? Mas se vocês puderem colocar nos comentários, se vocês têm mais alguma dúvida sobre flash, sobre luz contínua, que a luz contínua eu falei na aula passada, né? Basicamente é uma lâmpada ou uma luminária, ou um softbox iluminando com uma lâmpada, iluminando direto o assunto, tá? Prós e contras, com o flash você consegue ter o controle total da sua exposição. Por exemplo, se eu quiser tirar uma foto, mexer aqui na configuração, eu vou querer fazer no tempo de 160 com o ISO 100 e a abertura, eu vou deixar a abertura em f8, tá? Provavelmente, contando com o cenário que eu tenho aqui e a iluminação que eu tenho aqui, essa foto vai ficar subexposta, que é uma foto escura. Vou fazer essa foto. Ó. Dá pra ver pouca coisa, mas ainda dá pra ver alguma coisinha, né? Mas tá subexposta. Então eu vou colocar esse flash aqui, que eu não tenho um teto branco. Vou usar o flash externo. Por essa distância aqui, provavelmente 128 seja o suficiente se eu fizer direto. Vamos ver. Tá. 128 eu consegui ver as cores ainda, mas pra mim essa foto ainda tá subexposta. Tá bom? Então vamos diminuir só um pontinho. Vamos para 64. Beleza. Para mim agora eu tenho uma exposição correta. Consigo ver todas as cores. Como a parte de baixo é branca e a velocidade que eu coloquei o flash com a distância do meu objeto, para mim tá sendo uma exposição correta, porque eu não quero o fundo, eu só quero ver o objeto que está sendo fotografado. Então é isso. Eu vou tentar editar essas fotos e colocar aqui para vocês verem elas na tela inteira, tá bom? Essas fotos que eu fiz aqui do cubo, tá? Se você prefere uma foto super exposta, a gente aumenta esse tempo um pouco mais, vai para 1/32. Aqui eu já consigo ver um pouco mais do fundo, tá bom? Então basicamente é isso. Então aí se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Dúvida sobre luz contínua. Aí os benefícios da luz contínua também. Para vídeo é a melhor opção, porque o flash você não consegue deixar ele disparado o tempo todo, até porque ia queimar a lâmpada do flash. Mas a luz contínua, além de fotografia, você pode usar ela para vídeo.
Nesse caso aqui eu estou contra a luz, aí eu vou ter que fazer uma configuração baseada na luz que eu já tenho. Ou seja, eu não vou conseguir ter uma foto exatamente do jeito que eu quero, tá? Eu vou ter que fotografar de acordo com as condições que eu tenho de luz. Então, por exemplo, para eu ter uma exposição correta com essa luz, eu vou ter que, no mínimo, diminuir a velocidade. Ó, aqui meu viewfinder está dizendo para mim no fotômetro que ele está subexposto. Então, o que eu posso fazer para tentar melhorar? Fechar o diafragma, que ainda está dizendo que está subexposto. Então, isso. Fechando o diafragma, eu acabo perdendo o, a distância focal, né? Então, eu vou ter menos área. Quanto mais eu fecho, menor vai ser a minha área de foco. E dependendo do sensor, conforme eu fecho esse dia, conforme eu abro o diafragma, eu acabo perdendo resolução de imagem, dependendo do sensor, tá? Alguns sensores, por exemplo, se eu não me engano, o sensor da 90D, da Canon 90D, só para lembrar também, eu sempre falo de Canon porque é o equipamento que eu trabalho, então é o equipamento que eu conheço. O sensor da 90D, ele tem uma curva de qualidade que se você usar a lente com uma abertura acima de f, acho que é f.7, se eu não me engano. Acima de f.7 você começa a perder resolução na imagem, tá? Então tem a curva de qualidade de acordo com o sensor da câmera também, tá bom? Então você pode fazer os testes se você já tiver uma câmera dessa, ou se você não tem e você puder vir fazer as aulas presenciais com a gente aqui no estúdio, você pode fazer esses testes com a gente, tá? Eu pretendo fazer uma ligação na câmera que ela tem uma saída HDMI. Eu fazer a ligação para ligar ela no telão para a gente conseguir ver em tempo real esses testes. Se vocês puderem vir fazer com a gente, vai ser legal. E se você também estiver fazendo o curso, você já tiver uma câmera, você traz a sua câmera e a gente faz os testes com a sua própria câmera, tá bom? Então é isso. A curva de qualidade vai estar literalmente ligado ao sensor da sua câmera, tá? Com a tecnologia que tiver na sua câmera, que conforme avança a tecnologia vai mudando algumas coisas, tá? As lentes geralmente, raramente elas mudam. Às vezes eles acrescentam um estabilizador de imagem, ou então se sair um novo modelo de câmera com um novo encaixe, então ele vai fazer um novo padrão de câmera para isso, tá? Então a única mudança que geralmente acontece é essa, mas basicamente as lentes, por exemplo, você pode usar em mais de uma câmera. Só que em alguns casos você precisa ter um anel de um adaptador, né, para você poder usar a mesma lente em outra câmera, tá? Mas aí essa questão da curva de qualidade você descobre de acordo com, além do modelo da sua câmera, né, saber quantos megapixels ela tem. A curva de qualidade vai ser basicamente em testes. Você vai testando a abertura, em cada abertura você vê como é que está essa resolução dessa imagem, tá bom? Por exemplo, na minha, eu sei que em f11 eu ainda consigo ter uma ótima qualidade. Em f8, se eu não me engano, é a resolução máxima que eu consigo com essa câmera, tá? Aí, e o ISO, né? Sempre quanto menor o ISO, melhor vai ser a resolução. Então você conseguindo linkar todas essas coisas, você vai ter uma foto de qualidade, tá bom? Então é aqui, para essa configuração, eu tinha colocado lá em F5. A velocidade está em 1/5 e o ISO eu vou ter que subir também, para ter uma exposição equilibrada. Tá, ó, eu consegui uma exposição equilibrada
com o ISO 400, velocidade do obturador de 1/50 e o tempo ou a abertura do diafragma em 5.0. Eu vou colocar essa foto depois para vocês verem. Deixa eu fazer a foto. Tá. Ó, isso foi o que a câmera considerou uma exposição correta. Uma exposição equilibrada. Então, basicamente é isso. O que ela considerou equilibrado. Essa luz, ela está rebatendo aqui em cima. Ela vem aqui, bate em cima do cubo e chega até a minha lente, né? Eu mostrei aqui em cima, mas eu não sei o que era. E chega até a lente. Conforme essa quantidade de luz que está em cima do cubo chegou na lente, ela entende que todo o resto que está em volta são sombras. Então, digamos que a câmera está entendendo que 50% que está chegando é a luz e o outro 50% é sombra. Então, em teoria, essa câmera está entendendo que essa exposição é a correta. Vocês vão ver agora. Tá, e aí vocês veem a configuração que foi feita essa foto, que é aquela mesma que eu já falei para vocês. Tá bom? No programa de edição que eu uso o Adobe Lightroom. Ele você consegue verificar a exposição de qualquer foto que você tirar. Você tira uma foto, aqui eu tiro todas elas no formato RAW, que é um formato cru. Ele consegue captar o máximo de informação na imagem. Então essa foto é muito grande, ela acaba sendo até pesada. Ela é 5.000 e pouco por 3.000 e pouco, tá? O tamanho dela. E esse programa, o Adobe Lightroom, ele consegue fazer a correção das sombras e do excesso de luz, que são os highlights, né? Ele consegue equilibrar isso. Eu consigo fazer uma edição. Só que, por exemplo, se eu tiver que editar e corrigir a exposição de todas as fotos que eu fizer, imagina você num evento onde você tira 600 fotos, né? Acho que eu chutei até alto, que você tira 200 fotos. Imagina você ter que corrigir a exposição de 200 fotos. Eu acho que é um tempo muito desperdiçado, é muito tempo desperdiçado. Então, eu acho que o ideal nesse caso seria você conseguir tirar o máximo de qualidade da fotografia para que você só corrija detalhes na edição, tá? É muito importante fazer edição, sim. Eu, por exemplo, eu não vendo nenhuma foto sem edição. Eu edito todas as fotos que eu entrego, tá? Mesmo que seja uma coisa simples, às vezes uma mancha na pele ou uma sombra que apareceu que eu não queria, aí eu corrijo. Mas é detalhe, você não usa a edição para salvar teu trabalho. Então, basicamente é isso. O ideal é você conseguir regular, ajustar todos esses parâmetros da câmera, de acordo com a câmera, de acordo com o flash, e entender todos eles, para que você consiga ter a melhor qualidade em um clique. É óbvio que isso acontece menos, é mais difícil você conseguir acertar uma vez do que você tentar tirar 5 fotos e ter 2 fotos boas. Mas o ideal é você tirar 5 fotos e pelo menos você ter 2 fotos boas. E não você tirar 5 fotos e ter que editar essas 5 fotos para que você tenha pelo menos uma boa. Principalmente se você trabalha com book, se você trabalha com impressão de álbum de fotos, você revela fotos. Se você faz esse tipo de trabalho, provavelmente você leva para o seu cliente para escolher as fotos que ele quer. E nisso, digamos que você tira 200 fotos e o cliente só escolhe 10. Então, se o teu trabalho é vender essa foto, acaba saindo prejudicado. Então, o ideal é, na câmera, dentro de configuração de câmera e dentro de configuração de luz, você conseguir extrair o melhor já no clique, tá? Eu tenho o máximo de qualidade no clique para que eu não tenha problema de edição.
tá bom? Aí às vezes acontece, por exemplo, em festa. É, por exemplo, casamento, às vezes tem os pajens que vão entrar, que são as crianças, às vezes tem as floristas. Os pajens, quando entram, às vezes, aconteceu recentemente, a daminha era maior do que o noivinho. Era mais alta, né? Então aí eu acabo tendo que tirar uma foto assim, pra eu compensar os dois. O tamanho dos dois, né? E aí na edição eu corrijo essa foto. Ou então, por exemplo, a dama vai jogar o buquê, eu vou tentar pegar o momento do buquê. E acabo saindo a foto meio que na diagonal. Então aí na edição eu dou uma corrigida nesse enquadramento. Entenderam? Então basicamente é isso, tá? A aula de hoje era mais uma explanação mesmo sobre o flash e um complemento sobre a parte de equipamentos, tá? Então se você for comprar o flash, primeiro tem a ciência do número guia, que é essa distância que você vai trabalhar, porque se você for trabalhar em festa, que as pessoas estão mais distantes, é importante que você tenha um número guia alto. Se você for trabalhar dentro de estúdio, com criança principalmente, e fazer ensaios newborn, aí você não precisa ter um flash tão potente. Você precisa ter um flash que tem uma carga mais, você pode ter o flash potente, na verdade. Mas qualquer flash vai poder te atender, se você for fazer numa distância pequena, uma distância curta, tá bom? Então existem flashes no mercado a partir de R$ 200, diversas marcas, principalmente marcas chinesas que são um nome até duvidoso, que a gente não conhece. E existem marcas que são nativas do fabricante da sua câmera. Por exemplo, da Canon tem o flash da Canon, Nikon tem flash da Nikon. E tem o GNU, que são os flashes universais, que servem para diversas câmeras, que tem essa sapata com o pino central, tá? A nova câmera da Canon, a T100, ela não tem o pino central, então ela não aceita flash universal, tá? Ela só aceita alguns tipos de flash. Mas existe um programinha que você pode instalar na sua câmera para ele reconhecer. Tá? Aí vai ter uma configuração que eu já não acho ideal mexer em configuração do sistema da câmera. Tá? Existem algumas configurações que você pode incluir, como configuração de cores, existem configurações de cores e de cena, por exemplo, esses modos cena que são automáticos da câmera. Existem modos que você pode adicionar ou alterar, tá? Eu já não acho interessante fazer esses ajustes na câmera. Eu acho interessante você aprender ajuste de ISO, velocidade do obturador e abertura de diafragma. Para mim é só. E a outra questão, iluminação. Aprendeu a controlar esses dois, você consegue tirar fotos ótimas, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Novamente eu peço desculpa por não ter conseguido entrar online. E espero vocês aqui. Amanhã já tem algumas pessoas previstas para fazer aula presencial. E eu espero poder contar com vocês nas próximas aulas. Tá bom? Então um grande abraço a todos e até a próxima aula.